Então, pessoal, vamos falar hoje sobre imaginário real e simbólico. Esses três conceitos tão importantes para nós que geram uma dúvida imensa, ok? Bom, a gente primeiro precisa conceitualizar que esses três conceitos, né, são os registros psíquicos. Eles estão dentro da teoria lacaniana. O Freud até vai falar deles, sim, claro. O Freud trabalha, né, com os três conceitos, sim, mas ele vai falar a partir de uma outra concepção. Aqui eu estou falando a partir da concepção de Lacan. Então, quando Lacan ele tece esse conceito de registros, ele está falando a partir do modo como nosso aparelho psíquico se organiza para fazer a amarração desses três conceitos de uma forma que o sujeito vai organizar o seu aparelho psíquico e assim respondendo a partir da sua estrutura, ok? Sua estrutura clínica. Então, quando esses três registros estão amarrados, por exemplo, né, o sujeito ele está respondendo a partir de uma neurose. Quando eles estão amarrados por meio de uma gambiarra, a gente tem ali uma estrutura clínica da ordem da psicose. Então, quando o sujeito tem um surto, né, então alguma coisa ali desamarrou. Mas enfim, vamos para os conceitos em si. Então, o imaginário, o Lacan vai dizer que é aquele conceito que está sempre para além ou aquém, né? Aquilo que o sujeito pensa que nunca é exatamente o que é, né? O sujeito está sempre imaginando, o sujeito acha que é aquilo que ele pensa que o outro falou dele, são as nossas fantasias, é aquilo que a gente acha que o olhar do outro diz sobre nós, e é um conceito, um registro que está muito presente ali na formação do eu, na formação do bebê ali no estágio do espelho. É muito fundamental ali naquele olhar da mãe, do bebê, ali ainda nos primeiros anos de vida, ali naquela questão ali do estágio do espelho. Então é só lembrar de imaginário e de fantasia. Talvez dos três é o mais fácil de apreender, ok? O conceito de simbólico, vou deixar o real por último, porque é um pouco mais complexo, né? Dos três, muitas vezes é o mais complexo, né? O conceito de simbólico, a gente pode lembrar fazer alusão a símbolo, a escrita. O simbólico é aquilo que está ligado à linguagem, né? Por isso que a gente diz que o neurótico ele é banhado pela linguagem, ele adentra no simbólico, ele se expressa pelo simbólico, né? Porque o psicótico ele não consegue fazer uso dessa questão da linguagem, do simbólico, tal como, né, a neurose, né? Tal como o sujeito da neurose o faz. E aí, então, né, dentro da expressão simbólica, o sujeito vai dizer as coisas não tal qual ele pensa que elas são, ou não tal qual elas são de fato, mas ele vai dizer de uma forma aludida pela linguagem, por metáforas. Ele vai dizer por meio da linguagem na sua experiência com o outro, com a cultura. Então sempre vai ser uma experiência através do laço social, né? A linguagem ela só é possível ser adquirida por meio do contato com o outro. Se a gente não fizesse esse contato com o outro, a gente não teria o uso da linguagem. A gente precisa do outro para aprender a falar e até para se diferenciar. E o real? O real é o registro que representa aquilo que é, né? Então, o real é aquilo que é. E ele diz das expressões, das experiências mais avassaladoras do sujeito, e elas estão muito ligadas às expressões de angústia, porque o real, ele não tem palavra que simbolize completamente o que ele é. O real,
ele não é uma experiência que se pode simbolizar. Por isso que é tão difícil, né, dizer em palavras o que é o real. Porque o real, enquanto registro psíquico, ele não vai ser a realidade palpável que passa na frente dos nossos olhos. O real, ele é uma experiência abrupta. Então, ele não é imaginação, ele não é aquilo que o sujeito imagina, e ele também não pode ser simbolizado por palavras, ele é aquilo que é, né? Então, é por isso que é uma experiência que está ligada à angústia, é a expressão, né, traumática, está ligado muitas vezes às crises na neurose, quando o sujeito chega com um grau de angústia, de ansiedade muito grande, ok? Por isso que o psicótico não dá conta das experiências, né, de angústia muitas vezes, porque não tem esses 3 registros amarrados, né? Então o simbólico muitas vezes ele vai dar conta de fazer uma amarração ali para o sujeito dar conta de fazer uma alusão a esse real, né? Para dar um símbolo para aquilo. Ele vai simbolizar, mas ele não vai dizer exatamente o que é o real, né? Mas por meio desse registro, esses 3 registros amarrados, o sujeito vai dar conta de dar uma experiência, alguma significação para simbolizar esse real, apesar de nada poder expressar exatamente o que é o real, senão aquilo que é de fato, diferentemente da realidade palpável, ok? Espero que você tenha gostado, continue acompanhando o nosso canal para mais conteúdos descomplicados sobre a psicanálise. Deixe seu comentário, sugestões de tema, ative o sininho para acompanhar as notificações e até o próximo vídeo.